99% dos problemas que você passa é porque você não sabe vender. Literalmente isso. Toda empresa que eu entro, todo negócio que eu entro pra dentro pra poder mexer, as pessoas elas não sabem vender. E pelo fato delas não saberem vender, elas tentam jogar a culpa para alguém quando elas não conseguem vender. E essa pessoa ela vai jogar a culpa para qualquer pessoa, menos para ela. Por quê? Porque ela não sabe vender. 99%, 90% dos seus problemas da sua vida estariam resolvidos se você soubesse vender. Porque o maior problema dos negócios no geral é gerar caixa, é fazer dinheiro. E quando essas pessoas não conseguem fazer dinheiro, não conseguem gerar caixa, elas simplesmente ficam travadas. Elas simplesmente ficam paradas. E elas não saem do lugar. E para você que trabalha com agência, com qualquer outro formato, eu trabalho com formato de performance para negócios, além de infoprodutos, dentro das coisas que eu tenho, o IA também no meio. Eu vou dizer para você, todas as vezes que eu chego para um negócio, alguém me chama para avaliar, para analisar, o problema quase sempre é que a pessoa responsável pelo comercial, ela não sabe vender. Aí ela fica brava. Não, porque olha aqui, o rapaz trouxe o lead desqualificado. Olha aqui, porque o fulano de tal. Não. O único desqualificado aqui é você que não sabe vender. Você não é um vendedor qualificado. Mas isso é resolvido. Com treinamento, com organização, eu sempre que eu passo. Mas as pessoas, elas não sabem vender. Cara, venda é o momento, é o formato, é o que faz você ir pra frente e é o que faz você ganhar dinheiro. É o motor que mantém, é a gasolina que mantém o motor do seu negócio. Se você não sabe vender, se você não consegue vender, esquece. Vai dar ruim. Você vai ficar à mercê, você vai ficar travado. Sabe aquele vendedor top de algum negócio que esse cara faz o que ele quiser? Ele chega lá no patrão e fala: patrão, cara, eu quero ganhar um aumento de tanto. E o cara, não vou te dar. Ele sai dali e vai para outro lugar. E todo mundo, e toda a equipe fala: caramba, agora lascou. Esse cara saiu, esse cara trazia uma grana gigante para a empresa, agora não traz mais, lascou. O patrão, a mesma coisa. Por quê? Porque esse cara sabe vender. Os negócios que hoje eu consigo entrar e os negócios grandes que eu entro de sociedade é por um único motivo, porque eu aprendi a vender. E a venda, você é um treinamento. Você tem que começar para você poder entender. E ela é algo que te desanima muito. Mas quando você acerta, é algo que você fala: caramba, eu sou foda. Mas você vai errar demais. Eu era um cara que não sabia nem comunicar direito, não sabia conversar muito bem. Você pode ver que agora que a minha fala ela é muito melhor, mas antigamente não era, porque eu tive que treinar isso. Eu não tinha carisma no rosto. Como é que eu percebi isso? Quando eu vi alguém contando uma piada muito fera, foda a piada, eu ia lá contar pra galera, ninguém dava risada. Eu falava: cara, mas a piada é boa. É óbvio, porque o problema não é a piada, o problema sou eu, o problema é quem conta. A forma como eu conto, a expressão facial. Imagina se eu conto uma piada assim, desse jeito. É assim que eu contava antes. Cara, não vai dar certo. Vendedor tem que ter carisma, tem que desenvolver carisma. E carisma é treino. É sorrir quando você não quer. É quase que agir como um ator. Pensa, você vai fingir até se tornar. Você vai agir como um ator. Você vai atuar. É isso. Tem hora que eu vou chegar no cliente, tem dia que eu tô mal, cara. Que você não tá. Sabe aquele dia que você tá ruim? Isso acontece com todo mundo. Eu vou lá, eu chego lá e eu simplesmente dou um sorriso, brinco e acaba que aquele sentimento ruim vai embora. E aí você fica alegre, você fica feliz da vida, você quer conversar, você quer fazer as coisas. E é isso. Se você é um cara que tem menos de 18 anos, se você tem 18, 20, 30, 40, 50, 60, se você não sabe vender, você tem que aprender. Você precisa aprender a vender. Seja presencial pela internet. Eu recomendo primeiro presencial. Se você pegar isso aqui e entender e levar isso pra internet, você vai virar um monstro. Você vai saber comunicar, você vai saber falar, você vai saber organizar, você vai saber fazer tudo. E ninguém te segura mais. Todo mundo vai abrir as pernas pra você quando você precisar entrar pra algum lugar, fazer alguma coisa. Todo mundo. Eu tinha aqui na minha cidade um cara, chama Juliano. Cara, pensa num vendedor fora da curva. Eu lembro quando eu encontrei ele uma vez, e ele falou assim: você quer chegar pra tal lugar? Pode deixar que eu consigo te levar pra lá. Quer conectar com tal cara grande? Eu te conecto lá. Falei: tá, mas como é que você vai me pôr lá? Você nem conhece essas pessoas, Juliano? Simples. Eu sei chegar e conversar com essas pessoas, eu sei vender. E ele chegava, cara. Independente do tamanho da pessoa, ele conseguia chegar. Eu não sei te explicar como é que ele faz isso. Na verdade, eu até sei um pouco, mas o nível dele é fora da curva. E eu conheci outro dessa maneira.
Esse outro dessa maneira é meu padrinho de casamento. Pensa num cara que sabe vender. Ah, mas eu preciso ter formação. Eu preciso ter tal coisa. É mentira. Eu só preciso entrar, botar ali a bunda na cadeira, dependendo do que for do produto, ligar aí atrás, entender por que a galera não tá comprando, não tá fechando, conversar com quem sabe vender, porque isso vai te ajudar. Você vai pegando aquilo ali, você vai entendendo com o tempo. Mas você precisa aprender a vender. Todo cara muito rico, ele é um cara que sabe vender. Óbvio que existem casos e casos. Tem um cara que ganhou dinheiro do pai, tem outro cara que ganhou dinheiro de outro. Existe, concordo plenamente com você tem total razão. Mas você precisa aprender a vender. O cara que sabe vender, sabe captar cliente, sabe vender, ele entra em qualquer lugar, cara. Ah, mas Lucas, eu sei vender, já me fecharam a porta. Tudo bem. Vai pra outra, daquele nicho, estoura. Todo mundo vai ficar sabendo quem é você. Óbvio que você tem que expor isso. Mas depois que você entra pra isso e você entende esse papel, esse ponto, rapaz, não tem ninguém que vai te segurar. Não tem nada. E o vendedor, olha que doideira. Ele é um cara que ele vai engolir sapo. Ele vai engolir lagoa. Ele vai engolir a lagoa inteira. Ele vai passar vergonha. E isso é dolorido. Por isso que quase ninguém sabe vender. É chato pra dedéu. É muito ruim. Você ir atrás de um cara, é horrível você ser rejeitado. É horrível. Mas é a mesma coisa de você querer arrumar uma namorada. Você vai ser rejeitado por algumas pessoas. E pra você poder encontrar. E é isso. Você quer ver... Olha só que interessante. Você quer ver as pessoas que te rejeitaram o relacionamento pra trás. Elas simplesmente falaram assim, nossa, esse cara era um cara fera. Que pena que eu não dei moral. Sabe o que é? Você dá certo. Se você pegar um outro negócio de outro cara que é concorrente e fazer dar certo, todo mundo vai olhar pra trás e vai pensar nisso. Vender é o jogo, sabe? Pode parecer um pouco egoísta o que eu tô falando. Ah, você tem que ganhar cara, você tem que ganhar dinheiro. Você tem que vender. Venda, ela muda a sua vida. Você pode ser o pior cara do mundo. Se você sabe vender, você vai transformar a sua vida. O seu jogo ele vai mudar. As pessoas vão te olhar de maneira diferente. Você vai ser outro formato de pessoa. Você precisa aprender a vender. Esse é o game, esse é o jogo. Quem vende não depende. Quem vende não depende. É outro nível, gente. Depois que eu entendi... Olha que loucura. Eu lembro quando eu tava na igreja... Ó, eu trabalhei com duas coisas, assim, informais, né? Na verdade, informais. Pra você ter noção, uma das coisas que eu trabalhei informal foi, eu acho que com multinível. Mas eu não fui o cara que colocava pessoas, eu era o cara que vendia produto. E eu entendi alguns pontos. E também teve um outro caso. Na igreja, a gente queria levar o pessoal para algumas coisas e ninguém tinha condição financeira. Então a gente começou a ir no sinal para poder vender bala no sinal. O pessoal da igreja, tudo jovem, né? Todo mundo para lá e vamos vender. E eu comecei a observar as pessoas que vendiam. Eu, com essa cara aqui, ó, eu não sabia vender. Desse jeito, essa cara. E simplesmente eu comecei a observar as pessoas que estavam vendendo. Eu observei que, primeiro ponto, as pessoas, elas chegavam lá e elas chegavam sorrindo. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E eu chegava com aquela cara de tacho amassada. Aí eu comecei a fazer igual. Já melhorou muito a recepção das pessoas. E aí eu comecei a observar o seguinte. Eu olhei aquilo e eu vi que eu ainda não conseguia vender tão bem. A galera falava, não, obrigado, eu não quero não. Antigamente era com falta de educação, agora é com educação. E aí eu vi que aquela galera ainda tava ali, mas eles ainda estavam, basicamente, insistindo um pouco mais. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso quebrar a objeção. Eu tenho que entender que eu tenho que quebrar a objeção desse cara. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer pergunta. Objeção se quebra com pergunta. Ô Lucas, cara, obrigado, não quero não. Ô valeu, não quero não. Eu falo assim, a pessoa virava, não, eu tô sem moedinha aqui. Eu falei, que é isso? Eu duvido. Dá uma olhadinha, você tem alguma moedinha aí que eu sei. Olha aí pra mim que você tem moedinha, vê se você tem. Ele tem, todo mundo tem. E a pessoa dava. Então acabou que eu vendi, a gente conseguiu vender lá umas 6 caixas. Cara, a gente fez uns R$400 em 3 horas de lucro, sabe? E muitas das vezes, quando tinha alguma criança, eu entendi isso, a mãe falava que não tinha dinheiro. Eu ia lá e dava de graça. Quando eu dava de graça, a pessoa virava pra mim, ficava sem graça e me dava a moeda. Eu falei, opa, achei mais um gancho. Toma aqui, não, fique em paz, é de graça, eu vou dar pra você de graça, não preocupa. Ou então usava assim, ó, não, depois quando você passar aqui, se eu tiver aqui, a senhora me dá R$1, me dá R$2. A pessoa pagava na hora. Você precisa aprender a vender.
Aprender a vender vai mudar o seu jogo. Foi isso que eu entendi. Quanto mais cedo você passar a vergonha, melhor é. Vou te dar um outro ponto aqui. Tem uma história, não sei se ela é real, mas para exemplificar para você vai ser perfeito. Que é a seguinte. Quando existe uma tempestade, as vacas, elas tendem a correr da tempestade. Só que chega num ponto que a cerca fecha. E elas vão ter que passar por essa tempestade. Ou seja, elas ficam correndo da tempestade e ficam sofrendo o tempo inteiro. Chegou na cerca, travou, elas continuam sofrendo até a tempestade passar. O búfalo não. Ele olha a tempestade e ele corre para dentro dela. Se ele corre para dentro dela, ele tá indo pro sofrimento. Só que esse sofrimento é menor, é mais curto. O que eu tenho comigo? Eu quero ser igual um búfalo. Eu quero correr para dentro da tempestade, porque se eu tiver que passar vergonha, que seja agora. Se eu tiver que fazer alguma coisa, que seja agora. Se eu tiver que sofrer, que seja agora. Porque se eu for ficar ali, eu preciso fazer aquilo, mas eu não faço, e eu fico sofrendo com aquilo, é horrível. Eu tô agindo como uma vaca, eu tô sofrendo muito mais do que deveria estar sofrendo. Se você gostou desse vídeo aqui, eu espero que eu consiga ter mudado um pouco da sua mentalidade e que você possa ser transformado através desse vídeo aqui. Pelo menos uma visão diferente. Se você gostou desse vídeo aqui, comenta, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, que vai vir mais coisa.